Quevedo Santos, sou docente do mestrado profissional em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria. Eu tenho formação em História. A minha formação inicial foi na PUC do Rio Grande do Sul, onde cursei História, licenciatura, bacharelado, especialização e mestrado. Aí depois eu fiz o doutorado em História na USP e desde 1989 eu sou docente do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria. Em 2008, então, teve início o nosso programa de mestrado profissional em Patrimônio Cultural e desde ali eu fiz parte da primeira turma, digamos assim, e desde ali eu venho trabalhando com patrimônio cultural voltado à questão da história do Rio Grande do Sul. Então seria o patrimônio sul-rio-grandense, desde os tempos indígenas, desde as práticas indígenas até os dias atuais, o que significa que eu trabalho então com o período pré-colonial, período colonial, período pós-colonial, né? E a disciplina que eu trabalho, a área do conhecimento que eu trabalho aqui no mestrado, ela se apresenta como uma área flexível, portanto optativa, né, para as mestrandas e os mestrandos aí ao longo desses anos. É interessante destacar que é uma disciplina optativa, digamos assim, né, como o pessoal mais define, né? E no entanto, em todos os semestres, assim, todos os mestrandos e mestrandas fazem a opção pela disciplina por entenderem de que os projetos requerem um conhecimento do patrimônio, da formação, da construção, da elaboração, né, e da consolidação do patrimônio sul-rio-grandense. Desde os tempos indígenas, como eu disse, né, até o momento atual. Mais tarde, quando iniciou o projeto Geoparque da Quarta Colônia, me chamou a atenção que os próprios mestrandos e as mestrandas que vêm da região da Quarta Colônia, eles trouxeram novas expectativas e novas perspectivas em relação ao patrimônio sul-rio-grandense, dando mais ênfase, né, num diálogo intercultural entre um patrimônio advindo de uma italianidade, né, junto com outros patrimônios, como o patrimônio quilombola, como o patrimônio indígena, como o patrimônio luso-brasileiro, né, outros patrimônios que estão dialogando têm sido dialogados, né, intensamente, e a partir daí a gente começou a trabalhar com uma outra área do conhecimento, né, que é a pré-história da Quarta Colônia, aonde eu tenho trabalhado também e tenho feito todos esses vínculos, né, e principalmente porque o nosso mestrado, né, ele é um mestrado profissional que iniciou num primeiro momento, né, com profissionais da área de história, da arquivologia, da arquitetura, da paleontologia, né, por ser um mestrado interdisciplinar, mas com o tempo ele se ampliou bastante, né? Então hoje nós temos mestrandos que têm advindos das letras, advindos da geografia, das artes plásticas, das artes cênicas, da dança, né? E é interessante que todas essas mestrandas, todos esses mestrandos buscam um conhecimento buscam construir, buscar entender, né, perceber e construir um conhecimento sobre o patrimônio sul-rio-grandense, né? Então, por exemplo, uma aluna, uma mestranda, né, que é advinda da dança, ela buscou uma história da dança no Rio Grande do Sul, né? E como que essa história da dança se tornou um patrimônio e hoje muitos elementos da dança no Rio Grande do Sul, a partir da historicidade, ela consegue fazer
focar na questão de que essa dança é um patrimônio sul-rio-grandense, mas também um patrimônio rio-platense. Questão do patrimônio cultural de fronteira, por conta de que nós trabalhamos muito tempo, né, com a questão do patrimônio do Rio da Prata e as suas, como que ele reverbera, né, aqui no Rio Grande do Sul, porque é difícil num dado momento, né, tu desvincular, por exemplo, a cultura sul-rio-grandense da cultura platina, né? Há um modo de ser da nossa região, da região platina, que está muito forte no Rio Grande do Sul nos dias atuais, né? E que tem toda uma formação histórica, daí que vem a questão da formação histórica, né? Mas, à medida que a gente foi trabalhando, a gente foi percebendo que tem um outro elemento também bastante forte, que é essa questão da fronteira. Uma fronteira platina, né, que se mistura, que, né, vai se organizar junto à fronteira rio-grandense, né? Primeiro uma fronteira indígena, espanhola, depois uma fronteira luso-brasileira e depois uma fronteira Brasil com países do Prata, mas que estão todas elas, né, dialogando o tempo todo. E aí esse projeto surgiu como uma necessidade e como, ao mesmo tempo, além de uma necessidade de entender, né, entender um patrimônio cultural que nós temos, por exemplo, em Jaguarão, que nós temos, por exemplo, em Santana do Livramento, que nós temos em Uruguaiana, em São Borja, né? E como que esses patrimônios estão extremamente vinculados ao patrimônio, quer seja uruguaio, quer seja argentino, mostrando então essa cultura platina muito forte nessas regiões, por exemplo. E aí, então, quando a gente fala em patrimônio cultural de fronteira, não é um patrimônio cultural fechado em si mesmo, mas é um patrimônio que dialoga com, né, esses patrimônios, né, culturais dessas outras regiões, né? Então, por exemplo, em estudo de campo, né, Livramento, Rivera, por exemplo, a turma de alunas e alunas do mestrado constatou o seguinte: pô, a gente está em Livramento ou está em Rivera? É um patrimônio arquitetônico tão semelhante, tão próximo, com tantas proximidades, né, que a gente às vezes não consegue nem fazer essa distinção tão clara, né? Claro que por questões geográficas, né, a gente vai dizer, aqui tem a fronteira Brasil-Uruguai, etc e tal, mas caminhando, né, e observando, né, o patrimônio que tem nessas duas cidades, não consegue ver uma diferença tão substancial, né? A mesma coisa Jaguarão e Rio Branco, né? Então, são polos culturais muito fortes, né? Então, esses dois exemplos, a gente começou a perceber, por exemplo, que quando eu vou estudar um patrimônio cultural em Jaguarão, como o antigo hospital, né, do Exército que está lá, que hoje ele tem as suas ruínas, né? E que foi, inclusive, cena de uma novela da Rede Globo, né? Gravou cenas lá naquele patrimônio cultural. Quando a gente vai estudar a história da organização daquele patrimônio, quando a gente vai estudar a arquitetura daquele patrimônio, a arquitetura e urbanismo, a forma urbana, né, como se constituiu o Jaguarão, por exemplo, né, a gente vê que ele é um patrimônio de fronteira, porque ele pega exatamente, né, um diálogo entre os elementos da cultura oriental do Uruguai, né, da República Oriental do Uruguai, e do Rio Grande do Sul, naquela área, né, do extremo sul ali do Rio Grande e do Brasil, né? Então, o hospital, por exemplo, né, que as ruínas do hospital, por exemplo, nos levou a perceber que existe um vasto, um extenso, né, patrimônio cultural de fronteira, e que tem, por conta disso, inclusive,
se gerou dissertações no próprio mestrado aqui em Patrimônio, né? Nós temos dissertações sobre o patrimônio cultural em Jaguarão e seus vínculos com o Rio Branco, por exemplo, né? O patrimônio cultural em Uruguaiana e seus vínculos com a Argentina, né? Esqueci agora o nome da cidade lá na Argentina, depois a gente corrige aí, né? E ao mesmo tempo aquele livre trânsito cultural, né? Aquele livre trânsito cultural que as pessoas nessa região, por exemplo, né, tem um patrimônio linguístico riquíssimo, né? Que eles falam, que eles mesmos autodenominam de portunhol, né? Onde eles falam termos que são portugueses e ao mesmo tempo são espanhóis e que só na região, né, as pessoas conhecem, né? Claro, a gente indo constantemente da região, a gente também passa a fazer parte, né, dessa cultura, desses costumes, né? Mas, por exemplo, em nível de Brasil, né, a gente vai explicar certas expressões culturais, certas referências culturais, né? E tu tem que explicar, né? Porque as pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem. Agora, quem vive lá sabe, né? Claramente, né? Por exemplo, né? A famosa gajeta, né? A gajeta que toda a região de fronteira tem a gajeta, né? Que é um pão, né? Um bolachão, né? Mas ele é diferenciado na forma como ele é feito, né? E nos ingredientes que ele é feito e como é que ele tem que ser assado no forno, né? E é só na nossa região que a gente tem a gajeta, né? Tu vai, por exemplo, para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, ninguém sabe nem que existe a gajeta, nem o que é a gajeta. Então aqui está um exemplo típico, né, de patrimônio cultural de fronteira, né? Entre outros. E fora a cultura imaterial também, né? Várias lendas, né? Vários causos, contos, né? De região de fronteira que, enfim, são conhecidos aqui no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, e que são conhecidos só nessa região, por exemplo, né? Então, por tudo isso vem a questão a primeira questão é essa, né? Aí a segunda questão é o fato de que quando as pessoas se inscrevem para o mestrado em patrimônio, né, há uma tendência, todo mundo faz isso, né, antes de se inscreverem, eles, né, as candidatas, os candidatos, né, vão olhar no site do programa, né, as pesquisas que a gente está fazendo, né, acessam, né, a essas pesquisas e aí quando vem lá, por exemplo, né, patrimônio cultural de fronteira, acaba sendo um atrativo, né? Então as pessoas já, quando se inscrevem, elas se inscrevem no patrimônio cultural de fronteira, por exemplo, né? E ali vão discutir, por exemplo, a questão indígena, vão discutir ali, por exemplo, a questão quilombola. Então, por exemplo, comunidades indígenas, né? Principalmente a comunidade indígena Guarani, que vive no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, e no Rio Grande do Sul, que vive, né, ali na região bem fronteiriça do Alto Uruguai, né, aquela região, como também comunidades Guarani que vivem em outros lugares do Rio Grande do Sul. Então, quando as candidatas vêm com um projeto, já são projetos que se vinculam, né, a essas linhas de pesquisa, a essa pesquisa, né, que acaba se tornando uma linha, né, se vinculam as pesquisas específicas sobre esses termos, né, e por conta disso acabam organizando todo o seu projeto de vida, seu projeto de pesquisa, seu projeto de mestrado, né? E aí acabam, né, trabalhando nesse projeto nos seus 2 anos e meio de mestrado. É interessante que a partir dessa situação, ultimamente tem surgido projetos inéditos assim, de um ineditismo impressionante, né? Por exemplo, recentemente, um professor de Agudo, né, desenvolveu um belo projeto, um impressionante projeto sobre as origens missioneiras de Agudo,
né? Geralmente a gente tem assim Agudo a partir, né, da colônia Santo Ângelo, que era uma colônia vinculada à Cachoeira do Sul. Era uma colônia de imigrantes, inicialmente imigrantes alemães, né? Fundamentalmente imigrantes alemães, e com o tempo também acabou sendo uma colônia mista, né? Alemães, poloneses, italianos, né? E aí transformou, né, em Agudo numa referência, né, à cultura germânica, mas ao mesmo tempo de culturas imigrantes aqui na região da Quarta Colônia. E a história de Agudo começava com a colônia Santo Ângelo, né, que é uma colônia do final do século XIX, e começava quando os primeiros alemães se estabeleceram lá, né? E agora, então, inspirado, né, e provocado, né, pelo nosso projeto de pesquisa, o professor lá de Agudo, então, foi buscar uma história de Agudo antes de Agudo. E aí chegou lá nas reduções da primeira fase, né, das reduções jesuítico-indígenas, jesuítico-guarani, da primeira fase aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região, da região central, né, e detectou, conseguiu, né, detectar, e agora já vai ampliar, né, ele está tão, né, empolgado com a pesquisa que ele vai ampliar e está levando um grupo de arqueólogos lá, né, para fazer intervenções arqueológicas, porque ali naquela região de Agudo, né, entre Agudo e Nova Palma, naquela região ele conseguiu localizar 2 reduções da primeira fase, né? E aí, com essas 2 reduções localizadas, ele então está nos provando que antes da fundação de Agudo, lá havia inicialmente, reduções do século XVII. Depois, houve, né, no final do século XVII, começo do século XVIII, toda essa região aqui era a Estância Maior de São Luís Gonzaga, e a sede da Estância Maior de São Luís Gonzaga era aqui em Santa Maria, mas haviam outras pequenas estâncias, né? É um conjunto, a Estância Maior, porque ela reúne um conjunto de estâncias, né, ou postos, né? Então ele tá agora pesquisando os postos da Estância de São Luís Gonzaga, que existia até Agudo,